Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o podcast Retrocomputação. E como dizemos há 38 episódios... Nossa, tudo isso? Pois é, parece que foi ontem, né? Posso terminar? Sim, por favor. Opa, Velho é o seu PC. E os meus micros clássicos têm hardware novo? de novo? Sim, de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora estou plagiando o César. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E aqui nessa mesa... Gente, qual é o formato poligonal da mesa agora que eu já perdi? Pentagonal hoje. Hoje, mais uma vez, pentagonal. A gente tá meio sem imaginação para polígonos regulares. Bom, então eu aqui, Giovanni Nunes. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, César Cardoso. E aliás, Giovanni, você plagiou o meu plágio. É, o negócio é plagiar o plágio do plágio. Daqui a pouco eu vou começar a atropelar as pessoas, tá? E hoje, gente, nós vamos repetecar o assunto que a gente começou a tratar lá no finalzinho de 2011. Ricardo, 2011, né? Não tô louco não, né? Foi, 2011, episódio 19. Foi o último episódio do ano de 2011. Então eu tô certo. Então vamos falar mais uma vez de hardware novo que tem aparecido para diversas linhas de micros clássicos. Aliás, direto do túnel do tempo. Naquela época, Giovanni, você ainda era o quinto elemento. Quem era o quinto elemento? Ou como diria o Sander, né? O nosso Oni ausente. Não era categorizado como a Lilu. Mas se bem que ele que tá mais pra Lilu mesmo. Acho que o Sander é mais Lilu. Ah, eu tenho certeza. Nossa! Como a gente já falou, nós já tratamos esse assunto lá em 2011. Foi uma sugestão, inclusive, do Daniel Campo, nosso amigo. Um abraço pro Daniel. E a gente resolveu agora voltar nesse assunto porque o tempo não para, a Lusitana roda e o desenvolvimento de hardware continua rolando. Não parece que não tem fim. Sempre tem algum projeto novo aparecendo aqui e ali. Se você visita o Retrocomputaria Plus periodicamente, acreditamos que você, nosso ouvinte, comete esse atentado periodicamente, você sabe que, vez por outra, tá saindo alguma novidade e a gente tá noticiando lá. Aliás, tem tanta coisa que nós estamos tentando aqui não tocar projetos, e sim produtos já existentes para infeliz felicidade nossa e de nossos bolsos, estão à venda. Tem preço, entregam no Brasil, se não vem do próprio Brasil, e aceitam PayPal. Pois é. Peraí, gente, essa sugestão foi originária lá do Daniel Campos, no nosso escatológico de plantão, né? Já que ele coleciona coco. Foi ele que deu essa sugestão em 2011, ele com um comentário que foi acho que no próprio podcast que ele comentou, teve essa ideia de a gente fazer esse episódio sobre falar de hardware novo para micros clássicos. Foi dele sim a ideia, partiu dele a ideia. Falando em ideia, né? O que leva uma pessoa tá feliz e contente na sua casa, vendo assistir sua novela? Programa O Ratinho. Resolve, do nada, desenvolver um periférico. Eu achei, assim, nessa parte principal, o próprio Lotharek, que é um polonês radicado na Polônia. Poloneses são gente boa, alguns. De acordo com Dostoiévski, poloneses de férias sempre são nobres. Opinião sem totalmente imparcial, né? Tão gente boa quanto espanhóis. Continuamos. Mas assim, voltando ao papo, ele falou assim, que ele iniciou um projeto dele de hardware, caso a Advisor 1200, que é um chaveador de Kickstarter, uma amiga 1200 dele, depois que ele teve uma briga ferrenha com o programa MapROM, que é um programa que chaveia o software, a versão do Kickstarter. João, que é amigueira aí de plantão, pode explicar depois pra gente o que esse cara faz. Então assim, depois que ele apanhou com esse tal de MapROM, ele resolveu fazer o próprio projeto de hardware dele pra fazer o switch da ROM do Kickstarter direto pro hardware, não mais pro software. Aliás, ele se refere à briga dele como um verdadeiro Mortal Kombat, pensando se ele tomou Fatality. Deve ter tomado, pra ter resolvido fazer um projeto de hardware pra substituir o MapROM. É, e daqueles fatalities feios, inclusive, né? Que você pensa, por que eu levei esse fatality? Ele
tava brigando com o Sub-Zero e o Scorpion simultaneamente. Outra coisa que eu ia listar é a frase que a gente falou no episódio, na primeira parte desse episódio, lá 2 anos atrás, que foi o... Por que a gente faz isso? Parafraseando que aquele homem que deve estar ouvindo esse podcast também, o Sr. Barack Obama. Yes, we can. Quer dizer que o senhor Barack Obama ouve o nosso podcast? Cara, ele ouve tudo, cara. Ele tá lendo os e-mails dos outros. Você já viu aquela piadinha da garotinha que vem perguntar pra ele? Pro Obama, Sr. Obama, meu pai disse que você lê todos os e-mails da gente. E é verdade? Resposta dele, ele não é seu pai. Então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira grande categoria de rádio novo. Alguns não são necessariamente novos, assim, né? São os emuladores / simulador de disquete. Juan, você que tem um aí, conta pra nós. Bom, o que eu tenho é um SNS, né, um Xing Ling, que é um clone de um produto da IPCAS, que é voltado para a substituição dos leitores de disquete em maquinário industrial ou em instrumentos musicais. Claro, você não vai chegar pro dono da fábrica e dizer que ele vai ter que trocar a máquina que custou centenas de milhares de dólares só porque você não achou o disquete para comprar ali na papelaria da esquina, né? Vale lembrar que a Sony produziu drive de disquete no Japão até o início de 2012, se não me engano, no início de 2013, e disquete hoje em dia tá cada vez mais raro. E vamos ser honestos, disquete era uma coisa legal final dos anos 80 e meados dos anos 90. Hoje em dia, na boa, tô fora. Era legal em comparação com a fita cassete, né, que era a alternativa. Pois é. Disquete era legal quando a tua outra opção era a fita cassete. Exatamente. Eu ganhei caixa de disquete 5/4 de presente de aniversário. E era um excelente presente que eu ganhava das minhas tias. Era caro pra cacete. Atualmente, já tá difícil arrumar disquete. E o disquete que você vai conseguir na praça é um disquete de péssima qualidade. É só postar a rigor, a Amazon ainda vende disquetes internos de 3,5. Mas bem, a Amazon vende tudo, então não vale. Eu ainda tenho alguns drives de disquete novos que a gente comprou lá no meu trabalho para uma época num projeto, porque havia necessidade e eu achei o melhor ter. Bem, compramos 5 drives e desses 25 drives, 23 nunca foram ligados. Estão guardados no armário há 6 anos e eu não, infelizmente, eu adoraria poder me desfazer dele, vender para quem precisasse e reverter o dinheiro para a escola, mas como sendo patrimônio público, a coisa é meio complicada. Eu não vou ver isso. Se alguém tiver interesse em um drive de disquete novinho, sem uso, preto, entre em contato comigo que eu vou ver a possibilidade da gente vender e esse dinheiro reverter lá pra minha escola de alguma forma. O problema desses novinhos aí é que eu contei um Bravil, nossa, legal, né? Marca Bravil, um drive de disquete 3,5, que eu vou ser sincero com vocês, o bicho parece que foi feito com peça de latão, que é novo. E também tem um da Citizen, tá? Uma máquina HP que eu tô guardando de recordação aqui pro dia que precisar. Mas assim, temos o adaptador chinês, né? Você compra tanto nos mercados livres da vida. Esse não vai funcionar em todo microclássico, aliás, na maioria dos funciona em todos, né? Na maioria não vai funcionar, vai funcionar naqueles que tiverem o padrão PC, porque ele estritamente emula um disquete no padrão PC, ou de 720 ou de 1.44. Se é para microclássico, aconselho fortemente comprar o de 720. E aí você vai conseguir fazer ele funcionar no MSX. Eu e o Emiliano demos uma fuçada legal em como ele funciona. Você vai ver aí nos links já uma conversa bem antiga rolando ali no Plus e no blog dele, no MSX Alter Haven também. Agora você vai tentar usar ele num Coco ou em outro micro que usa disquete e as chances de dar ruim são grandes. Ele não foi feito. Aí assim, a gente volta com um projeto, começou lá no remoto ano de 2000, né? O Jean-François Delnero, obviamente o cara fez, eu acho eu. Então é Nerot que se pronuncia o nome dele. Jean-François de Nerot. Delnero, sim, tudo bem, muito obrigado. Ainda bem que o Nero não é francês. Muito obrigado pelo French Nazi agora. Kill it! Voltando assim, o projeto dele chama-se HXC, né? Originalmente ele desenvolveu pra... Eu acho que a primeira versão era Compact Flash, ele adaptou já para cartão SD, logo vida, e também tem a versão de porta USB. O que ele desenvolveu foi literalmente um equipamento, circuito eletrônico, simula drive de disquete. Se fala para a interface como eu sou um drive disquete. Basicamente, hoje em 2 versões, né? SD e porta SD. Porta SD você liga qualquer outra coisa, cartão SD você põe apenas o cartão SD. Aí foi desenvolvido e suporta uma série de plataformas, ou seja, ele roda em Amiga, Atari ST, MSX, Amstrad C, Spec, o que mais você tiver de teclado. O site deles é que é o hxc2001.com, tem lá toda a relação de equipamento. Aliás, o cara, apesar dele não ter, ele também roda em MSX. O projeto, o esquema dessa interface aqui foi a base para o emulador de drive que o Vitor Truco desenvolveu? Foi também. Que pegou e fez. O Truco desenvolveu, o Sturaro montou alguma coisa, também fez uma cópia desse. O Paulo Maluf, não o político, mas o traficante, como o pessoal chama na comunidade de MSX, também fez. Aliás, eu tenho um emulador de drive do Maluf em então casa. Quer dizer que o senhor é usuário de drogas?
Também. Olha, suportes: Atari ST, Amiga, Amstrad, Sinclair ZX Spectrum mais 3, MSX, Thomson T08D, ou MO5. o MO5, Oric, C64 com 1581, Dragon 32/64, Sanco P, TI 99/4A, TRS-80, Acorn A3000, Arquimedes. Ricardo, ou seja, qualquer coisa que você possa ligar um drive padrão Sugar. Exatamente. E não acabou, hein? BBC Micro, Apricot, o Robotron, Jesus, o Robotron, o Keypro 4, RML 380Z, Computer Links, eu vi esse micro lá no museu, PC 6601, PC 88, X1000, FM Towns, Super Wildcard DX, um nome esquisito, PC, teclados Korg, teclados da Ensonic. Gente, não acabou a lista não. Não, a lista é enorme. Teclados Cursor, samples da Oberheim, samples da Emax. Gente, não vou ler tudo não, chega. Calculadora. Sampler da Kai. Tem suporte pra gente tudo que pega padrão Schubert, ele se entende, e o que não é padrão Schubert, mas ele se vira. Ele tem uma exceção chavinha, gritante. tem algumas opções específicas para, inclusive, drive de Amiga, se não faz memória. O curioso desse cara, assim, que ele tem aparência diferente do drive da IPCAS, os irmãos chineses dele, que é somente uma caixinha com botões e um display numérico. Esse já tem uma tela de LCD bonitinha, você pode selecionar, mas ele sabe o que é a memória de disco, né? Você não tem que ter uma formatação específica, você consegue ficar apurando o jogo que você quer para poder fazê-lo ser lido no seu equipamento. Aliás, Juan, você tinha falado, tem uma exceção gritante, acho que eu sei qual é. O Apple II, que é o drive de disquete menos padrão da história do universo. Deixa eu só contar uma coisa aqui, só pra gente fechar o HXC. O Miflus é um usuário grego de Amiga. O cara, ele pegou um troço desse aqui, ele, HXC, para cartão SD, ele embutiu no Amiga 600. Mas o cara fez o seguinte, ele manteve o drive original, não o drive original, ele botou um drive Slim de 13,5 no Amiga, e botou embaixo do drive Slim, ele colocou esse emulador. E adivinha só aonde ele botou o conector, não para cartão SD, mas para cartão micro SD. Botão original do drive. Que é isso? Aí ele pula como? Peraí, como é que ele ejeta esse cartão? Ué, não entra tudo, né? Ele adaptou um leitor de cartão micro SD dentro do botão. Ah, o botão continua sendo botão e O botão existe. Nossa! Meu Deus do céu. Vocês acham que não tem tanto louco no mundo? Inclusive, isso foi post do Retro Computaria Plus. Tá perdido em algum canto do passado aí. A aventura em 4 partes dele. Detalhe, ficou muito bonito. Ele, não contente em colocar o leitor de micro USB, ele colocou também um mini LCD case do Amiga. Ah, o mini LCD eu acho que eu vi. Não, mini LCD. Em vez de ele botar o LCD grandão, full, ele botou um pequenininho dentro da carcaça do Amiga. Eu já vi um cara que tinha botado. Deixa eu ver se pelas fotos se é o que eu tinha visto. Ah, tô vendo aqui o leitor. Caraca, dentro do botão. Tô vendo. Nossa. Mas ele botou um botãozinho embaixo. Não, o botão é do drive original. Ah, tá. Cara, tem um emulador e tem um drive 3.5 também. Ah, sim, eu já vi gente fazer isso no Amiga formatar. Eu tinha vontade de fazer isso no meu Spectra Video. Fazer uma coisa semelhante, pegar e montar o display no gabinete, assim. Mas eu tive... Primeiro que eu não tenho habilidades motoras pra fazer isso, ficar bem feito. E quem eu tinha disponível pra me ajudar quase teve um ataque epilético quando eu falei em cortar a carcaça do micro. Colocou o Márcio? Não, o Márcio também, mas foi o André Tavares. Ah, tá. Bom, eu pensei que fosse o Leonardo, né? Que também corta a carcaça. Não, eu não teria pudor de fazer isso com o meu Spectra Video, não. Mas, ainda mais depois daquele post que saiu no Plus há pouco tempo sobre transformando o MSX1 em 2+, sendo Spectra Video. Raios duplos, eu tive várias ideias. Comecei a ter ideia. O meu já foi transformado para 2. Mas é assim, esse monte de exemplo que a gente passou aí serve para os computadores que tem drive relativamente padronizado, né? O Apple II é padrão Wozniak, né? Padrão, tá muito complicado, vamos simplificar isso aqui. Ele conta na fotografia que ele limou o que pôde para poder fazer que fica começa usando o número que o 6502 conseguisse acessar e não ficar lento para ele, não ficar ruim. O problema é que ele enxugou ao máximo e tornou a interface compatível com ela mesma. O que significa que tem que ser feito... Aí eu acho interessante que a solução que o Wozniak tomou foi completamente diferente da solução que a Commodore tomou. É óbvio que isso criou uma incompatibilidade entre o resto do mundo e o drive da Apple II, mas... Commodore é outro mundo que também tem que ser visto à parte, né? Além do Apple. Tudo é que a gente vai falar desse mundo daqui a pouco. Mas então assim, pro lado bom, né? Fim do desespero dos usuários de Apple II, veio lá do Japão, que é a coisa meio curiosa, né? Porque a gente acha que não teve uma cena de Apple II no Japão, mas até que teve alguma coisa, por conta do Nishida Reiji, o japonês que gosta de eletrônica, que gosta tanto quanto de eletrônica quanto de Apple II, montou um emulador de Disk 2, né? Do Drive 4, lendo cartões SD. Que é a S-Disk 2.
E foi inclusive feito um lote, 2 lotes, né? Feito um lote original e esse ano agora, de 2013, foi feito um segundo lote, o porta do parque. Inclusive com adaptações, foi acrescentado uma telinha de LCD para selecionar a sua imagem de disco, coisa que o projeto original não tem. A gente comentou há pouco tempo no Plus sobre um emulador de drive coreano também, né? Pois é, aquela chave que eu não consegui entender por que serve. Aquele seletor de canais maluco, né? Então, se for um seletor de imagem de disco. Pô, mas já não tem um botãozinho pra... Eu não entendi o que era aquilo. Cara, como diz meu pai, se você entender, perde a graça. Eu acho rapidamente, a SDISC 2 ela funciona de forma muito parecida com o emulador HXC. Você tem um cartão SD, no caso da versão brasileira tem uma tela de LCD, você seleciona ali a imagem de disco que você quer e aperta o botãozinho para confirmar. Então o Apple II é como se tivesse um lindo, simpático e reluzente disquete 5/4 girando a 150 RPM? Não, 300, né? A ilusão vai ao nível da controladora. Na controladora de drive, acha que tem um drive. Acredita piamente que tem. E vale lembrar Eu também... tenho certeza, inclusive, que tem drive. Apple II, Apple II Plus, Apple IIe e também TK2000. Com a Tomato, né? A Tomato e a SDISC 2 na ponta. Esclarecendo, precisa da Tomato para você poder colocar placas de expansão padrão Apple II no TK2000. Aí você bota a interface de Apple, Disk 2, e em cima disso, uma SDISC 2. Ou seja, Fica um penduricalho. pode ser que teoricamente também seja compatível com o microprocessor 2, né? Na verdade, a Tomato, o que ela faz é converter o barramento das placas do Apple II para elas ficarem novamente visíveis para o equipamento, que é um Apple II adaptado. Ela faz a multiplica por menos 1, pensar. Recompatibiliza a incompatibilidade. Aí nós vamos pros simuladores. Vamos que Esse lugar que somente o emulador não resolve. A gente falou em cima, é possível você usar o HXC num Commodore 64 quando você tem 1581, que é o drive 3.5 da família Commodore, e ele tem um WDC, e ele tem um drive de Amiga dentro dele. E é que nós, Commodore e os usuários também, né, nesse processo, anos depois, eles pegaram os drive 3.5 dali para colocar nos seus amigos, compravam essas unidades baratas, que era ponto de estoque, cada Commodore ela abria no estoque dela mesmo e colocava dentro dos Amiga 500, que era o mesmo drive. Porém, pro povo que, como o João, é viciado em 1541, o João agora tá em reabilitação, né, gente? They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Não mais, isso aí é um periférico libertador. Olhe para a sua direita. É tetra! Olhe para a sua direita embaixo. O João, ele fez o detox. Ô Giovanni, estou passando o título de piada do 1541 para o Juan. Tem uma caixa, tá tem um bom. 1541 na caixa aqui na estante dele. Exatamente. Ele está orgulhoso, está sorrindo aqui, mostrando o 41 na caixa. Na boa, a caixa é maior do que a caixa do Dragon 64 dele. Também não exagera. Gente, qual a necessidade disso? Também acho. Vamos voltar ao foco, moça. Assim, os drivers do Commodore 64 trabalham com um protocolo chamado IEC. SD2 IEC é um nome do... Protocolo chamado IEC. Anos atrás, tem bastante tempo isso, o pessoal começou a implementar um circuito que falava IEC, porém, em vez de ler um drive com RECA, ele lia um cartão SD, que foi criada a interface SD dos IEC, que é fornecida e está disponível uma quantidade absurda de fornecedores pelo mundo mesmo, né? Tem gente na Polônia, na Inglaterra e até no Brasil o Vitor Truco fez um lote SD dos IEC. Salvador, Lloyd. O que não vale dizer que isso é um simulador de disquete, é um conceito diferente. E esse troço roda 64, todas as gerações, 108, e como a gente conseguiu ver lá na primeira review, até mesmo no VIC-20. Tio, qual é a diferença entre simulador de drive disquete e emulador de drive disquete? Basicamente, se tiver um cartão SD de 2 GB, colocar no teu Commodore 4, vai enxergar os 2 GB do cartão de forma plana, né? Ele não vai picotar em imagens de 160K para você visualizar. Então é como se fosse um HD. Serial de troca de dados, toda a formatação. É que na hora de substituir o antigo pelo novo, eles foram no protocolo IEC, que é uma interface serial. Não precisava. Porém, esse cara, ele emula a imagem de disquete. A de disquete D64, D71 ou D81, respectivamente, com 1541, 1571 e 1581, ele consegue montar essa unidade e acessar como se fosse um drive normal. E claro, suporta subdiretório também, porque 2 GB de arquivo diretório raiz ninguém merece. E ele suporta GIF-DOS também. Então você não vai ter aquela velocidade tartarúgica do 1541 normal. Suporta o GIF e suporta o fast load, né? É um cartucho que você bota na interface do cartucho do C64 628 só para dar uma melhorada na velocidade de carga, não é isso? Isso. Uma senhora melhorada. Vamos dizer assim, gente, o protocolo ele é meio inseguro. E o que ele faz? Ele manda às vezes os dados 2 vezes para ter certeza que o cara
vai receber na outra. Então o que o Fast Load faz? Ele reduz para uma tentativa só, é isso? Ele bypassa toda a rotina de leitura e gravação da porta EC e simplifica. Ele só manda uma vez, não manda 2 vezes. Ele otimiza, na realidade. O protocolo ele é muito burro. Já Mas que enfim, falamos... era barato? Não, esse é o problema. Ficou mais caro ainda, né? Kremlin não gostou. Aham. O 1541 só vendeu pra caramba por 2 motivos. Primeiro, porque durante muito tempo era isso ou o dataset do CBA4 conseguia ser mais lento que um gravador cassete convencional. Então, Inclusive, João, curiosidade é que o dataset também tá conectado na porta EC. Ele tá num conector diferente, mas é a mesma porta EC. sei, culpa é do protocolo. Aham. E assim como o Commodore 64, né, o Nemesis Eterno até o final do universo e dos tempos mais, o Atari ST também tem o seu emulador de disquete. Simulador de disquete. Porque quanto o 64 tinha a porta EC, o Atari ST tinha a porta CIO. Desculpa te interromper. CIO era absurdamente mais rápido. 8 bits ou ST? Atari XL. Era o 8 bits. É o XXL. 8 bits. 8 bits, tá vendo? O Giovanni falou erroneamente Atari ST. Falei Atari 8 bits. Não, primeiro você falou Atari ST. Sim. Bem, sem problema. Atari 8 bits. É uma porta que parece um DB9 anabolizado, que fica atrás do Atari. Exatamente. Do Atarinho, né? E ele lembra muito a HXC. Ele é uma caixa, tem uma tela LCD. Você seleciona a imagem de disco, você lê naturalmente o seu Atari ST. Desculpa, seu Atari 8 bits, de novo. Que você vira uma pessoa feliz. E vai ficar mais feliz ainda para outras coisas para Atari 8 bits que a gente vai falar já já. Sim. Claro. Mas aproveitando que você puxou a bola, fala de uma coisa que muito te agrada. Sim, Texas TI 99 4A. Ele também tem o seu simulador, que ele vem em 2 modelos, o NanoPeb ou o CF7, feitos pela mesma pessoa. Eu não me lembro qual é o nome da pessoa, mas você vai ver tudo no link aí embaixo no show notes. Ele vem com várias coisas dentro dele. Expansão de memória, várias não, 2. 3. Expansão de memória, uma porta de I/O que é paralela no caso da CF7 e serial no caso da NanoPeb, e uma interface IDE na qual você pluga um adaptador CFDE, que nem daqueles da IDE Mapper, só que com um sexo diferente. Ele vem com os utilitários em linguagem de máquina para você mapear imagens de disquete das quantas couberem no seu cartão, centenas, num dos 3 drives lógicos possíveis que o firmware do TI-99 aceita. Eu vou até dar uma pegadinha na caixa aqui em cima para mostrar para vocês em pessoa uma CF7. Minutinho. Assim, tem uma CF7 aí hoje? De certo. Mãe, no céu tem ideia no cabo? E de certa forma, eu acho que a pessoa estava certa, porque a gente vai ver já já isso. Olha só, cara, a bichinha é bonita, hein? Eu queria a NanoPeb que tem interface serial, mas tudo bem, o que eu mais queria era armazenamento mesmo, né? E memória. É difícil achar uma dessas. Olha o que acontece. O cara anuncia que tá botando no eBay uma nova fornada, você fica sabendo 20 minutos depois que ele anunciou, só que 10 minutos depois que ele anunciou já foi a última. É isso que acontece. Essa aí eu consegui, sabe Deus como. Muito bem acabado. Acho que eu tava online na hora que ele botou a mensagem no grupo. Igual uma certa pessoa que comprou um Zemix, né, por acidente, básico. Simplesmente tava lá na hora que aconteceu. Comprar essa interface é como se fosse: galera, acabou de sair um pão quentinho. É isso aí. Não, pelo menos que com o pão, você ainda pode chegar um pouco mais tarde e comprar um pão dormido, né? Nesse caso, nem isso. Tem interface dormida, né? Não tem. Teve uma pequena controvérsia na comunidade de Texas que a última versão da NanoPeb, ele colocou um hardware um tanto diferente para serial e incompatibilizou com algum software, mas logo depois o pessoal fez alguns workarounds para os softwares voltarem a funcionar. Só na parte de interface serial, na NanoPeb, não na CF7, que é a paralela. Ou seja, rolou o CFCPEC. É, por aí. E assim, encerramos essa parte de disquete, porque ninguém também aguenta mais, principalmente o Ricardo, para falar da parte quando só o disquete não é suficiente. A gente quer mais, quer só 120K, 40, 360, de 44. Ficar mapeando imagem pra cá, pega uma, pega outra. A gente quer usar tudo. De uma vez. Tudo ao mesmo tempo agora. Cara, vou ser honesto, eu acho o emulador de drive uma coisa muito legal, mas eu tenho um emulador de drive lá em casa, eu tive 2. Acabam ficando lá em casa parados, sendo enrolados de um lado pra outro, depois de um tempo eu paro, olho pra eles, o que eu faço contigo mesmo? Tem jeito. Boa, né? O emulador de drive, ele é uma coisa à parte, tá integrado ao equipamento. Então, o equipamento, o computador, ele não sabe o que é isso. Ele não pode usar todo o espaço de armazenamento, compact flash, cartão SD, um HD. Ele vê tudo em pelotinhas. Pelotinha é o tamanho dos discos que aquela plataforma trabalha. Eu vou ser assim, eu não curto, assim, eu prefiro as ideias da interface 10, eu acho, pra minha pessoa, eu acho mais interessante. Eu prefiro. Tem situações nas quais um ou outro software, um ou outro jogo que só funciona direito se for num disquete, aí você precisa do emulador. Sim. Então vamos lá pegar pesado. Vamos pegar pesado e falar de uma coisa
coisa que em tese é meio híbrida. A primeira, assim, do nosso pacotão de interface é da CFA 3000. Ela é a evolução da CFA Compact Flash for Apple 2, para a memória fica. A primeira versão era simplesmente uma interface IDE, ligar cartão de Compact Flash ou ligar um HD IDE. A primeira versão, ela tinha a furação para você já parafusar na calculadora um HD. Ali penduradinho na própria placa, ficando bonitinho dentro do seu Apple II, com a graça. Sim, o cara pensou ou então, se ele não pensou, ele tinha essa ideia original. A primeira versão era essa, né? Os esquemas estão disponíveis aí na internet, virou de tempo anos depois. Tanto que foi feito um lote para a CFA 1X, 1.4. Tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, ele anunciou a CFA 3000. E essa, ela quase bate a interface aqui. Só viu o logo agora, a CF7. Ele anuncia que vai fazer um lote, rapidamente já fecha o lote. Agora é caro. Oi? É caro, a CFA 3000 é carinha, custou uma grana. Cara, assim, o que é a CFA 3000? Ela é uma adaptadora IDE para E2, é por causa da Plus, E2E, E2 FGS. Ela já evoluiu desse conceito de ligar a InterFD, ela liga direto no cartão para Flash. Ou pela porta USB, você pode, inclusive espetando o hub, porta-hub, ligar um pendrive. E você consegue mapear imagens para dentro do seu Apple II via a Smart Port. Seria a evolução da interface disco da Disk 2 do Apple II original. A Smart Port é uma coisa um pouco mais sofisticada. Ou seja, ele emula HD e disquete. De ligar as duas coisas nessa porta com tamanho dos mais variadores. Sendo o tamanho máximo partição ProDOS 32 MB e agora de cabeça eu não tô lembrado o tamanho máximo partição HFS. A mesma parte do formato de gravação do Macintosh. O Macintosh hoje já tá usando HFS Plus, né? O Mac já migrou pro HFS Plus, mas é um formato... O Plus basicamente é o HFS com jornalização. Basicamente com uma zoação para você não ler na versão antiga. E além disso tudo, a CFA 3000 tem emulador de Disk 2. Ele também é uma interface que também é uma controladora de disco. Ela se finge pro Apple como se fosse uma Disk 2. Então você pode ler, você pode montar imagem de disco dos Apple II antigos, a 140K. Tava prestes a comprar, um pouco antes da gravação desse episódio, saiu um novo lote de CFA 3000. Pouco antes disso, ele pediu o cadastramento por e-mail. Eu me cadastrei, mas na hora que saiu, na hora que vi o preço, eu fiquei olhando. Aí na comunidade Apple II brasileira surgiu uma iniciativa de juntar gente para fazer um lote da antiguinha, aquela que emula só HD, a CFA 1.4. Eu resolvi botar o galho dentro. Acho que vou entrar nesse lote da menorzinha, fica um pouco mais modesto, porque realmente não tô podendo. O próprio Emerson que fez o projeto, fez o primeiro lote, tá fazendo lote agora. Desculpa perguntar, quanto tá a CFA 3000? Ela custa $260. Pô, isso é mais de R$500. Mais Dilmada. Mais correio, frete pra cá e o risco que você tem de pagar imposto, né? Não, você paga imposto. É muita grana. 80% de chance de pagar imposto. Mas o principal é o seguinte, é um rádio completo. Tudo que você precisa para deixar teu Apple, somente o Apple II GS do século XXI. E é muito bem feita a placa. Não só o acabamento de rádio do projeto em si, como a parte de software. Ele se emula, se insere no Apple II GS, pelo menos, como se fosse um positivo. Se fosse uma placa de expansão normal. Você aperta contra o maçã ESC, você cai no painel de controle do GS, você consegue por ali, literalmente, pausar um jogo e trocar a imagem de disco para ele voltar pro jogo. Bacana. Mas ela tem realmente um custo bem elevado. Benefício alto e custo alto. É pra quem pode. Pois é. E além das ideias? E além da CFA 3000, nós temos, por exemplo, a DIV-IDE para Spectrum. Fabricada com alguma frequência pelo nosso amigo Victor Trucco. O projeto original é de um cara da República Tcheca, né, Giovanni? Você falou com o senhor tocar. Tem até a história que ele não conseguia fazer funcionar no TK90X. Aí o pessoal daqui do Brasil mandou um TK90X pra ele descobriu, olhou, examinou. É fácil. Arranca 3 resistores, né, na placa. Ele não arranca 3 resistores. Ele mandou assim como sugestão. Ele falou, a linha de dados tal no micro de vocês é diferente. Faz assim que resolve. Na casa, acrescenta 3 resistores. Acrescenta, não tira. Eu tenho a DVD do Truco aqui, pra botar no Spectrum Internacional, eu tive que tirar os resistores. Tá. E assim, ele é feito com um montaréu de gente. Inclusive, até uma versão mais sofisticada, é um projeto aberto, e uma versão mais sofisticada é um projeto fechado. Faz uma série de outras coisas de IDE. E é uma controladora IDE, uma série de tempos operacionais que você pode botar. Ela emula flop, maquete, e emula fita cassete. Ela faz o cassete na BIOS Now. Quando o Spectrum vai ler a porta cassete, ele intercepta e manda a informação para flash da disco IDE. Bem interessante. Lembrando que o Spectrum não tinha, ao contrário do Apple, o Spectrum não tinha em nenhuma versão original do sistema do firmware da ROM dele suporte para discos de grande capacidade, de capacidade genérica, como era o ProDOS, como era o GSOS. Então, ele tem um sistema próprio para gerenciar isso, correto? Inclusive não. Inclusive tem um firmware que apenas lê, né? Lê a parte do Factor 2. Pode ler ele de imagem ou fazer a carga lá. Nossa, facilita muito, né? Trabalhar com Factor 2 no céu facilita um bocado. Só você deixar
tudo organizadinho pra achar rapidamente o que é preciso. Esse é o problema. Tentando há anos manter organizado meus cartões, meus CFs dos MSX, eu não consigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a sessão de notícias, achados, novidades e acontecências em geral do episódio 38 do Retrocomputaria. Porque, como dizemos há 38 episódios, velho é seu PC. A mesa de hoje, que tem muitos formatos diferentes, hoje ela é quadrangular e estamos nela eu, Juan Carlos Castro. Eu, Giovanni Nunes. Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, César Cardoso. Na realidade, nossa mesa é um losango, né? Vamos adaptar aqui. Temos um artista plástico agora. Na verdade, são 4 vértices, a posição das arestas é outra questão. Quadrilateral seria o termo melhor. Que não quer dizer que seja para jogar quadribol nela. Também não. E aí, vamos começar com aquilo que sempre começamos, que a galera gosta, que a galera quer? Partiu, né? Vamos começar. 2013, das efemérides. Sim, e começamos com uma efeméride triste até, na verdade. A não ser que você odeie muito a Sinclair. João, um abraço pra você. Eu acho que é uma efeméride feliz pro João. No dia 27 de setembro de 1993 foi lançado o número final da revista Your Sinclair. Ironicamente, no The Big Final Issue. Na capa, o último número. 93 da revista, né? Ela começou a ser editada em dezembro de 83, ou seja, 10 anos, uma década, um decênio de edições. Era originalmente bimestral, logo depois mudou para mensal. Originalmente o nome era Your Spectrum by Sportscene Specialist Press, que era o nome da editora. Depois ela mudou para Dennis Publishing. A partir de 1916 ela virou Your Sinclair. E ela expandiu para poder incluir o QL, né? E provavelmente depois ela tentou expandir, pegar talvez o C5? Não, o usuário do C5 não comprariam revista. Não, o Ayrton Não, Senna mas era eles usuário zoaram o do C5. C5. Eles tiraram sarro com o C5? Tiraram quando a Feature Publishing comprou o título, eles zoaram, dizendo que a Feature queria comprar um Sinclair C5 e acabou comprando A revista por engano. Isso na edição de abril de 1990. O foco dela era o Spectrum mesmo, que foi a máquina. Por mais que ela tentou ser Your Sinclair para tentar abranger o QL, dadas as histórias, os acontecimentos que tiveram na história do QL, que vocês ouviram quando a gente falou lá atrás no episódio 13, né? Fracassos, e incluímos o QL naquela lista. É porque o QL teve uma vida curta, né? Assim que a Amstrad comprou a Sinclair, ele foi o primeiro que dançou e subiu na prancha do navio do capitão Alan Michael Sugar. Ele tinha umas limitações bizarras que pegaram mal, né? E como a Amstrad já tinha produto da área corporativa, o cara preferiu mandar o bichinho pra prancha. You are fired. A próxima efeméride é 45 anos do anúncio do HP 9100A. Que eles vão perguntar, tio, o que é o HP 9100A? É uma máquina registradora. Não, parecia uma, mas não era. Na verdade, segundo a própria HP, era uma prática, um computador, uma calculadora programável, daquelas, talvez do tamanho do seu monitor de 17 polegadas de largura, aquele pequeno móvel. Provavelmente umas 5 vezes mais pesada. Fácil. Talvez umas 3 vezes mais pesada que aquele que monitor 17 de tubo. Como disse o Bill Hewlett, né, um dos fundadores da HP, se nós chamássemos de computador, seria rejeitado pelos gurus computacionais dos nossos clientes, porque eles diziam que ele não parecia com IBM. Então nós chamamos de calculadora e todo o nonsense sumiu. Porque na época não se concebia que um computador fosse uma coisa daquele tamanho, né? Computador era, por definição, aquela coisa que ocupava um andar inteiro. Uma sala, um andar inteiro. Quanto maior a ocupação dele, melhor era o computador. Tinha que ser armado da cor azul, se fosse da IBM, ou poderiam ser coisas com detalhes em madeira e tons de roxo, se fosse um PDP. Mas a verdade é que o bicho era sim um computador. Ele podia executar instruções. Em termos matemáticos se diz que ele é Turing completo, ou seja, ele era o computador, só não foi chamado de computador porque ele estava à frente do seu tempo. Na verdade, ele e aquele da Olivetti, que tinha um jeitão parecido, concorrem pelo título de primeiro computador pessoal, por assim dizer, computador de mesa. Se bem que lá no TMOC, eles expõem lá no museu com um PDP-7, eu acho, ou PDP-5, eu não lembro. Teria que olhar a apresentação, que eles dizem que aquele é o primeiro computador pessoal, que é de 65. Esses minis da Digital é meio forçação de barra dizer que era pessoal, né? Esse aí, por mais pesado que fosse, era um negócio que você podia carregar, né? Se fosse razoavelmente forte, mas podia carregar e botar numa mesa. Não tem comparação com um mini da DEC. Só você poderia. Também você podia botar na mesa. Tudo bem, ele ocupava metade da
sua mesa. Mas você tinha o XT também ocupado. Ricardo, você tinha que arrumar uma tomada de 330 volts pra ligar o bicho, né? Né? Mas isso é um pequeno detalhe, cara. Puxa 3 fases e faz uma gambiarra e vambora. Outra curiosidade sobre o HP 9100A é que ele não tinha circuitos integrados. Toda a lógica dele era feita com transistores. Olha, é feito em Arape. Nossa. Não, menos. Meu Deus. Coisinha linda, diria eu. Dá uma certa aflição pensar num negócio desse, né? Como seria. Vocês imaginem o Oz abrindo um bicho desse, fuçando, né? Porque ele trabalhava na HP. You will die, mortal. Cara, qual é o risco dele ter metido a mão na produção? Onde é que vocês estão vendo foto do lado de dentro dele? Ou de computers? Visão de rachis. Engraçadinhos. Vou passar pro próximo. Vamos. O próximo vai ser mais a efeméride é nossa. E se você não gostou, pega o seu dinheiro de volta. Que a gente aqui tem total respeito pelo ouvinte, porque em 28 de novembro de 1983, portanto, há 30 anos atrás, praticamente. Daqui a 2 semanas exatas. Exatamente. O primeiro laptop subiu ao espaço, que foi um Grid Compass. Nossa. Tá bonitinho, bicho, hein? Ele foi num ônibus espacial. Qual ônibus espacial exatamente? Aqui no artigo não disse. Um daqueles que não explodiu. Foi no Atlantis. Em 83 o Atlantis já estava operacional? Columbia Challenger, Atlantis e Endeavour. Atlantis foi o terceiro. Os 4 Fusca da NASA. Bom, pra quem não sabe, o Grid Compass foi um dos primeiros laptops. No sentido laptop, no conceito do que hoje tem na sua cabeça quando dizer a palavra laptop. Pra vocês terem uma ideia de quão primeiro, a Grid tinha a patente do formato clamshell, do formato concha, de um computador que se fecha sobre si mesmo. Sim, sim. E umas curiosidades que eu tenho achando dele. Carcaça de metal, tipo rugosa, e uso de memória de estado sólido no lugar de um HD, ou seja, o primeiro SSD da história. Oh my God! Não era qualquer memória de estado sólido, era uma memória extremamente bizarra, a memória de bolha. Nossa. A mesma memória que a Konami usou em alguns arcades e que demorava para esquentar. São pequenos glóbulos de magnetização que se movem, não é a matéria que se move, né? São os campos magnéticos em formato de bolha mesmo, que se movem por dentro do meio, chegam numa ponta para ser lidos e são reescritos na outra ponta para ficarem ali mesmo, que nem aquelas delay lines dos computadores antigos dos anos 40 e 50. Nossa, mãe. Eu não tenho notícia de medo que coisa parecida esteja em uso atualmente. Só parece que a Konami realmente usou, acho que a máquina original do Gradius era com memória de Bubble, tanto que tem uma música específica da Konami que ficava tocando na máquina enquanto ele estava esquentando. Gente, carcaça feita de uma liga de magnésio, aço, plástico, a tinta, contatos em ouro, vidro. É o tipo de coisa que realmente exalava high-tech nos anos 80. Você bate o olho, é aquela coisa do que imaginávamos que seria o futuro na primeira metade dos anos 80. Ele quis ser diferente, entrou na fila 3 vezes. E as diferenças não acabam por aí. Ele tinha um processador 8086, aí você vai dizer, compatível com PC. Não, ele tinha um sistema operacional próprio e era absolutamente incompatível com qualquer PC. Aliás, era compatível com ele mesmo. Embora depois a Grid acabou colocando a compatibilidade com o MS-DOS, porque fizeram um trabalho da engenharia reversa, da BIOS, etc, etc. Mas em 82, no micro que foi iniciado o projeto em 79... Certamente não era para ter nada a ver mesmo. Não ia ter mesmo. Para elementar, acho que a gente poderia dizer que talvez ele fosse o pai dos Panasonic Toughbook, aqueles notebooks da Panasonic que aguentam qualquer coisa de inundação a tiro de fuzil. A gente poderia dizer que talvez ele fosse o pai de um Toughbook. Pode ser. Ou pelo menos a ideia original, né? Sim. Liga de magnésio na carcaça, na forma como é feito e tudo. Bom, essa foi a última efeméride, mas nós vamos continuar falando sobre efemérides, porque uma das efemérides que falamos anteriormente, aliás, alguns diriam a efeméride, ela foi colocada em questão pelo Konamito. Os 30 anos do MSX, não foi colocado em questão que o MSX fez 30 anos no meio do ano, só foi colocado em questão a data exata. Sim, sim. Me apareceram aqui com um documento legal de marca registrada. Entender o advogadez já é difícil, entender o advogadez de outro país, então é brabo. I've got balls of steel. Mas o que este documento aparentemente diz é que nos Estados Unidos a Microsoft deu o direito sobre a marca registrada
da MSX para a ASCII Corporation. A marca originalmente registrada na data que está anotada aí, né, que é... A primeira menção é em 14 de junho e o registro 20 de junho. E shift left de uma semana. Na verdade, se eu entendi corretamente, o registro nos Estados Unidos foi feito pela Microsoft em nome da Ace, tem duas pessoas jurídicas aí que aparentemente são da Microsoft, né? MS Delaware Corporation e Microsoft Corporation. Deve ter algum advogadez pesado, mas esse não é um podcast sobre advocacia. O que dá para entender é que a existência da marca registrada como termo legal é de 20 de junho, ou seja, 7 dias antes do que se pensava, 7 dias antes do evento que lançou. Na verdade, no Konami ele fala inclusive que a primeira utilização da marca MSX foi em 14 de junho. A primeira menção sendo o registro dia 20 e o anúncio coletivo de imprensa que anunciou o lançamento do padrão 27. Quando esse assunto saiu na lista MSX, é o que eu falei, seria como a gente considerar um momento de nascimento como aquele momento que pegou-se a criança está no berçário e ela foi colocada para que todos pudessem ver. Mas a coisa mais legal desse documento é a data de 1990, que a gente pode dizer que é quase o nascimento do Turbo R. Que é quando a Microsoft diz que a criança tá grande e cuida você aí, acho que... agora é contigo mesmo. Gente, agora vamos respirar fundo, porque vamos começar a sessão Hackaday, e desta vez o Hackaday, nessas 2 últimas semanas, nos atirou na parede e nos chamou de lagartixa, porque o que tem de coisa interessante aqui tá sério. Começamos lá com como o Game Genie funciona. Para quem não conhece, o Game Genie é um dispositivo para você fazer cheats no Nintendinho, e no Super Nintendo, e no Mega Drive, e no Game Boy. Também. A gente lembra sempre tinha o Game Shark, né? Você não vivia muito essa geração do videogame, porque, enfim, confesso, larguei esse negócio no Atari. Game Shark, ele era um conceito diferente. Ele é uma evolução daquele cara que teve para Spectrum, tinha para Amiga, o Action Replay. No caso do Genie, ele era para cheat mesmo. Na verdade, ele tinha um grande banco de dados embutido dentro dele. Você botava o cartucho e você mexia o jump switch equivalente ao seu cartucho. Era para você hackear a ROM sem hackear a ROM. Não, ele não hackeava, a ROM já estava hackeada, né? Então, quando o 6502 do bichinho acessava aquela ROM para ler o código, ele dava os bypass, igualzinho os mod chip dos videogames atuais fazem. Que no caso dos videogames atuais eles fazem para burlar a rotina de verificação de autenticidade, de mídia, de região e todo o resto. Entendi. Tem até a patente original do Game Genie. Tem falta de uma patente, o Magal, né? Tem muito além do que o Magal, que não dá informações no Google, não é muito googleável, e um microcontrolador pequenininho que tacaram epoxi em cima. Você pode dar Google em Gal, mas você vai obter outras coisas. Tudo possível e imaginável. Inclusive a Gal Costa, né? Meu nome é Gal. Também. Vamos continuar nos games? Um micro Galaga jogável. Cara, mas esse pequenininho, eu não tinha visto a foto. Caraca, o cara fez negócio de mão. De dedo. Você precisa pegar com muita suavidade, muito carinho esse joystick para não quebrar, não se exaltar muito durante o jogo, não ficar bravo se a sua nave com 2 morrer. Agora a pergunta, o que ele usou pra... Faço com o Nintendo DS, rodando no emulador. Coitado do DS. Aquela de cima como um spin. Mas ficou legal. O melhor das coisas é o artesanato. O Zé Luiz deve estar vendo esses negócios de babando, né? Nenhum de detalhe aqui pra fazer. Foi espetacular, cara. Pequenininho, ó. Lindo. Não, ainda não estamos na coisa mais linda da sessão Hackaday. Prepare-se porque vem chumbo grosso por aí. Corações. Alumínio grosso, para ser mais exato. Mas antes disso, vamos falar de música? Vamos. Música no Nintendinho? Música no Nintendinho. É isso aí, criança, exatamente, um teclado pendurado ao Nintendinho para você poder tocar sua música e mostrar aí toda a sua habilidade musical, ou não. Fazendo uma porta-mídia no Nintendinho? Não, ele ligou um teclado de criança, com o Nintendinho, usando uma ROM desenvolvida pela comunidade, que é uma ROM de síntese de som, né, que é a Nest 1. Então, permite você usar o teclado, toca no teclado, e aí com isso, interligado no Nintendinho, ele sintetiza o som. Tem alguns materiais que a gente já pensou no Retro
Hits, que são em cassete chiptune. Síntese feita em cima de Game Boy, acho que do Nintendinho também. Nintendinho teve o clássico, né? O Dark Side of the Moon todo focado com o Nintendinho, que é o nosso Retro Hits número 10. É esse tipo de chiptune que a Computer faz, não é isso? Computer? É. Não, ela usa Game Boy. Isso, Game Boy. Game Boy, ela usa Commodore 28, no caso da Commodore 64, ela tem uns Apple IIc também. O Game Boy é amplamente usado. O chip de som é legalzinho e é fácil você plugar ele, como ele tem um jack, você liga direto na mesa de som. Ele montou o teclado, foi lá, fez a ligação, então você pode usar com o teclado tocar para obter os sons que o NES-1 reproduz. Muito interessante, né? Pra galera de chiptune, muito interessante. E esse cara aqui, esse próximo, nossa senhora. Esse vou dizer pra você, Juan. Nossa senhora. Controla, Juan. Ok. Respirar fundo. Ok. O cara pegou um Nintendo 64 de verdade, pegou a placa lógica, colocou uma tela de LCD, colocou um Everdrive com um cartão com todos os jogos de Nintendo 64 que já existiram sobre a face da Terra e com universo, talvez da galáxia, não vamos exagerar. E fez um case de alumínio, transformou ele num portátil e ficou uma coisa espetacular de linda. Eu falei que vinha alumínio grosso por aí? Aí, à sua frente. Clique aí no link. E é uma peça única, né? Eu tô vendo aqui, um Uniboy. Um tijolo. Uma telha. Agora pergunta cretina, qual o tamanho? Tamanho de um tablet, mais ou menos. Tamanho de um tablet com tela grande. Ah, tamanho do meu. Se você assistir o vídeo, ele faz um comparativo com o MacBook. Você pode repousá-lo por cima da área do teclado. E volto a repetir, acho que o mais interessante disso tudo, sem dúvida, é que o cara fez tudo. Ele fez todo o trabalho. Ele fez o trabalho de montar, de trabalhar todo o alumínio, ele fez o trabalho de colocar um heatsink para CPU e para GPU, etc, sabe? As baterias que ele moldou o dissipador de calor do zero, de um bloco de alumínio. Nossa. Com todos aqueles formatos esquisitos que um dissipador de calor tem que ter. Na galeria de fotos você vê isso tudo e no vídeo também. No vídeo você vê isso mesmo. No vídeo principalmente. Isso. Aliás, a trilha sonora do vídeo também, meu Deus. A música que toca a maior parte do vídeo, que depois eu fui descobrir que é do videogame Earthworm Jim. Cara, que musicão. Use Your Head o nome. Até a música do vídeo é espetacular. Essa trilha remasterizada do Earthworm Jim, eu desde já volto nela para aparecer no Retro Hits, que fique registrado. Bom, a sua requisição será feita. Nós vamos estar anotando a sua requisição, senhor. Muito obrigado. Estaremos passando um número de protocolo. Bom, diversão é bom, mas vamos ir pra coisa séria. Não, nada sério, nada aqui é sério. Mas não é gay. O Microbi, aquele micro australiano, que já falamos algumas vezes. Simpático micro australiano. Um vídeo simpático canguru, né? Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. Ele foi reimplementado em FPGA, como vários outros computadores clássicos ao longo dos tempos. Não confundir com o Revival, feito pela própria empresa Microbi, que a gente falou. Ainda existe, né? A Microbi ainda existe lá na Austrália. Eles fizeram uma nova edição do Micro que usa realmente Z80, e em paralelo a ele tem um computadorzinho moderno, usando uma plaquinha ARM ou... Um Freescale. Um Freescale, sim, rodando o Linux. Eu quase comprei, eu ficava assim, pedindo pra alguém comprar os últimos que estavam lá. Ai, fico imaginando a cena, o Giovanni quase esmolando, compra, por favor, compra que senão eu compro. Cara, o orçamento de pobre não aguenta isso, é muita tentação. Eles já acabaram, não acabaram? Acabaram, não. Ainda bem. Mas o principal, né? Havia um micro totalmente desmontado para montar. Coisa linda. Ai. Caramba, é só melhora. Ainda bem que já acabou, tudo bem. Bom, este aqui não é a mesma coisa. É só uma citação. O pessoal da Microbi, da Playa de Tecnologia Microbi, eles fizeram um troço super legal, assim, um revival pra, por favor, aprendam, quem quiser fazer revival. Os caras fizeram a máquina original, a mesma máquina que eles venderam, e anexaram uma Daughterboard que tinha um Freescale 68, qualquer coisa, com clock absurdo, porta SD,
USB, ou seja, fizeram uma versão atualizada do micro junto. E você podia usar o micro clássico e a placa acessória, igualzinho o Apple II Pai. O melhor de dois mundos. Qual é o defeito? Caramba, não tem inconveniente um negócio desses. É simplesmente não perfeito. É aquele Commodore 64 travestido. Tá? Você não tem Commodore 64, é só a casca, é só o formato. É que nem aquela barata do Man in Black botando a pele do cara por cima. Pois é. Não é humano. Mas voltando ao carinha aqui. Ele usa o Core, o T80, que é um Core Open Source em VHDL do Z80. Tá no Open Course, quem quiser pegar pra dar uma olhada. Acrescentou uma coisa com complexidade com FAT, queria colocar uma coisa com FAT. Deixa eu ver o que mais. Tá emulado num Xilinx Spartan 6. Tá muita prática também. Começou nessa, depois me tentou uma Chess Shula 2 board. Nossa, o nome da dora. Chess Shula. Chess Shula 2. Deve ser placa feita pela Xuxa, né? A Shula falou, tem algum porte, uma coisa lá assim. Aí ele fez, no final, um projeto fingido, o Shulabi. Nossa. Ficou com uma carinha bonita, o Mico. Ficou com bem parecido com o original. Legal, né? É só arrumar um case e colocar na mesma casinha, na mesma caixinha. Maneiro. Bacana de se ver isso, né? Quero que aconteça com mais e mais micros clássicos. Sou totalmente a favor disso. Aí temos mais alguma implementação em FPGA aí? Não, nós temos uma coisa um pouco mais rústica. Um testador de memória dinâmica criado com o intuito de restaurar um Commodore 64. O camarada recebeu um Commodore 64 pitimbado, o cara não sabia qual é o defeito e saiu testando as coisas. Ele resolveu inventar um testador de memória dinâmica. Pô, o cara não tinha um testador de circuito na casa dele? Mas que graça ia ter isso? Ah, pô, ele pegou um Atmega, um Atmega 8 e 2. Ele devia ter esse Atmega jogado na gaveta. Ah, vamos brincar com esse negócio. Vamos fazer uma coisa pra testar essa memória. E foi lá, e fez. Tinha uns projetinhos de eletrônica para MSX, até para Apple II, pra você montar seu testador de TTL. Transformar o MSX ou o Apple II num testador de 74LS. Juan, só pra gente lembrar uma coisa, antes que perguntem pra gente, que o que tava ruim não era nem a RAM, nem a PLA, nem a CPU, mas sim uma portinha lógica aleatória. Com 74 no cilado das contas. É por isso que quando a gente fica zoando os computadores porque tem implantação de 74LS, esse é um dos motivos porque isso é ruim, porque na hora que umzinho daqueles resolve dar um problema, achar qual deles é um esfíncter. What? E você fica achando que são os grandões lá. Você fica trocando o CPU, daqui a pouco você trocou 90% das peças do micro e ele continua ruim. Um abraço minha Mega RAM. Aliás, um abraço pra quem precisou consertar expert. Não, lá do bom 74LS, você pega um testador de TTL e vai colocando lá. Foi o que eu fiz pra verificar o Nitron AP2 que eu tinha arrumado. Eram soquetados ou soldados? Eram soquetados. Assim, mas como diria Murphy, serão os últimos que você vai testar. Nem adianta tentar. Aliás, se você falou disso, mandar um abraço, me lembra um abraço pro André e pro Márcio tentando salvar uma Mega RAM que eu tenho aqui em casa. Já tentaram de tudo, né, bendita, e ela não funciona. Já acenderam uma vela preta? Já pensamos em matar um bode e fazer um pentagrama no chão pra tentar fazer, mas isso aí a gente usa normalmente pra instalação de Windows. Se ela for da DDX, manda pro pai Edmir. Pai Edmir dá um jeito. Pois é. Easy, filho. Pai Edmir resolve. Pai Edmir vai quebrar a mandinga dessa Mega RAM aqui. Ele vai quebrar a Mega RAM também, né? Exatamente. Vai quebrar a mandinga, a Mega RAM e tudo. Enfim, vamos parar de falar de mandinga de Mega RAM, porque isso não é um podcast de mandinga de Mega RAM. Vamos falar em Mega de RAM. Vamos falar de placa de desenvolvimento? May the force be with you. May the force with. A placa tem 4,5 centímetros de comprimento. Baseado num ATmega 328. O cara gastou $12 em componentes. Fez só placa de desenvolvimento para quem quiser programar em Forte. Para quem não conhece, é uma linguagem de programação que trabalha no sistema de notação polonesa reversa. Você não escreve A mais B, você escreve A, B mais. Se você não sabe como funciona a notação polonesa reversa, procura um amigo que conhece HP12C. HP41. Eu lembrei da HP12C que provavelmente é mais fácil. Gente, vai no banco, chega pro caixa e fala, vem cá, como é que faz 2 mais 2? Se você não lembra o que é Forte, na boa, volta alguns anos, vai catar aquela sua coleção de microsistemas que você baixou do datacassete, vai catar lá na edição 30 e poucos, por aí que tem um curso de Forte, tá? Peraí, deixa eu dar uma... Me dá 10 segundinhos que eu vou sumir, vou pegar o meu adesivo de nicotina. De repente é capaz de estar até lá, peraí.
Olha, enquanto o Juan se droga... Ai, caramba! A plaquinha, bem interessante, o cara usou o M-Forte, que é um compilador de Forte em código aberto, pra Chimera, aliás. Tá lá, o cara ligou pro terminal e... Voltei. Número 36, setembro de 84, número 39, dezembro de 84. E, inédito, do compilador Fox Sinclair. É esse aqui. Pronto, sabemos de alguém que não vai dormir essa noite. Com certeza. Exatamente. Meus adesivos de nicotina, coisa boa. Comecei uma seleção de microsistemas, olha só. Wasted. Coisa boa. Achei alguém que tava vendendo baratinho no Mercado Livre e não tem jeito. Momento banana. Isso tudo pra esperar o próximo encontro que a gente tiver, que o Renato Giovanni vier pra pedir um autógrafo, né? Puxa, eu não tinha pensado nisso. Obrigado. Damn, I'm good. O Sander não achou a cópia dele pirata do Angra 1. O Sander já roubou um disquete 5/4, pode só gravar e colar a etiqueta branca pro De Giovanni escrever em caneta lá, Angra 1. O Renato Giovanni autografar, né? Deixa eu achar deixa pra lá, tem um podcast pra gravar. Depois eu cato uma edição que tem artigo do De Giovanni. Se ele for, eu levo e peço um autógrafo dele. A linguagem forte é muito interessante, assim. Tem algumas... Quando tem comentado algumas coisas, recentemente falamos sobre Forte também. Agora você tem que virar seu cérebro de cabeça para baixo do avesso para programar no negócio, que é totalmente diferente de qualquer coisa que você esteja acostumado. E assim, um código compilado em Forte, em alguns casos, consegue ficar mais enxuto que o código escrito diretamente em Assembly. O David Schmank não fez uma linguagem intermediária baseada no 6502 que é baseada em pilha também? Eu esqueci o nome dele, foi há pouco tempo a gente falou Plasma. dele. Plasma, isso, Plasma. Ele está desenvolvendo, ainda está seguindo o curso lá. Já tem imagem da SK para você pegar isso também. É o mesmo esquema, o mesmo nível que foi o ambiente onde desenvolveu a máquina virtual Java para Apple II. Nossa, só melhora. Vamos partir pra frente porque o negócio tá feio? Vamos. Né? Mas vai ficar pior, vai ficar pior. É verdade. Não, já teve coisas piores aqui. Isso aqui é quase mainstream. É quase mainstream, mas é aquela coisa, né? Tipo, provavelmente algum ser humano, não sei se chama de fazer, pensou, vou fazer um homebrew com o mínimo necessário de chips pra funcionar. E o cidadão me fez com 3 chips. O cara teve expert na vida dele. Um 602, um para CPU, uma que é CPU, um para RAM, uma memória estática dual port e um chip para gerar vídeo, um ATmega. Não é para fazer todo o trabalho de interfaceamento, né? Quer dizer, bootstrap e a saída de vídeo. Não vale, ele usou customizado. Mas o objetivo era fazer com o menos possível. Afinal de contas, a perfeição é alcançada não quando não há mais o colocar, mas sim quando não há mais o tirar. Já dizia o velho ditado. Meu Deus, parece o Ademir Cachano contando a história de eletrônica dele. Ele começa com o MSI e vai tirando as peças até ter o projeto eletrônico. Aliás, eles ganharam em customização do Wozniak, que o Wozniak ele conseguiu fazer o Apple II com 14 chips, né? Não, o Apple II Plus tinha em torno de 60 alguma coisa. A Disk 2 tinha a quantidade menor possível imaginável de chips. Eu acho que a Disk 2 tem 14. O cara conseguiu fazer com 3 em protoboard, né? Ele poderia usar um WDC, mas o Wasp preferiu botar um monte de 4LS. E vamos terminar com SIMs, memória RAM? Do lixo. Processo de reciclation? Exatamente. 128 MB de memória a partir de placas SIM catadas no lixo. E literalmente no lixo, porque o cara que fez isso, mandou para a Hackaday, ele trabalha num centro de reciclagem. De computadores. Interessante, né? Ele conseguiu montar, fazer esse esquema. Nossa, ele montou, o cliente foi soldando em cima. Foi literalmente trepando memória. E SMD, aquela coisinha minúscula e terrível de soldar. Sim, o 64 MB já funcionava direitinho, mas no 128 ele já teve problema, porque ele foi usar essa memória num Macintosh Quadra 605. Teve, digamos assim, alguns problemas. Até achar onde estava o defeito, ele pegou um pouquinho. E só para lembrar aqui, memória de 132 pinos, aquela que nós usávamos no nosso 486 e primeira geração de pad. E que metade do universo usou, né? Sim, os Amigas também usaram a memória, o Macintosh usa, Sun, Silicon e por aí vai. O Tom usaram essa memória, né? A única diferença está no ano da graça que cada um começou a utilizar. É engraçado que ele fala que o Macintosh, depois que ele finalmente colocou o Paint funcionando, ele demorou a beça para fazer o boot justamente porque ele estava testando a memória e era uma quantidade inusualmente alta de memória para aquela máquina. Sim, um Quadra 605, se é Quadra, o bichinho é Motorola. Opa, não é isso? Exatamente.
Quadro já era para RPC, não? Não, quadra não. Não, quadras são aqueles pizza box com 1840. Aí, Ricardo, em sua homenagem, ele tinha o codinome de Aladdin ou Primus. Vamos dar um tempo no Hackaday, pelo menos para esse episódio? Vamos falar dos Mano Parça? Vamos lá, o que a gente tem de divertido hoje? Interseção do conjunto Mano Parça com o conjunto Efemérides, trazido pelo nosso amigo Marcos Garrett, que anunciou por e-mail o seguinte, abre aspas, amigos, bom dia! Hoje, nesse dia da criança, e-mail de 12 de outubro, o Atari completa 30 anos no Brasil. O videogame foi lançado com 2 meses de atraso nessa data em 1983. E ele lembra que na edição de dezembro da Jogos 80, além do dossiê Onix e de um artigo que o Saulo Santiago vai fazer sobre o aniversário do Nintendo, vai ter um artigo sobre os 30 anos do Atari também. Parabéns pro velhinho. Lembrar que a Jogos 80, pessoal, sai uma edição a cada 6 meses, sai uma em julho, sai outra em dezembro. Essa será uma edição de Natal, né? Na edição de Natal vai sair falando do Onix, né? Que você lembrar que os 2 protótipos feitos pela pizzaria Micro Digital, cumprimos a cota, primeira parte da cota. As 2 pizzas inéditas da Micro Digital, que era o protótipo do Onix, foram dados ao Gar, então ele dissecou a máquina, tirou foto, ele e Eduardo Lucas desmontaram, tiraram foto, viraram do avesso, raio-x da placa, tudo. Levantou uma grande matéria falando sobre. Reforçaram o sistema de segurança da casa deles para evitar assaltos e companhia. Putz, depois daquela do colecionador de GB, pô, a gente fica com paranoia. Não, gente, é o seguinte, roubar gibi é tranquilo. Imagina o cara tentar levar um sistema 700. Sistema 700. Ainda mais na casa do Garrett, que ele mora no último andar do prédio dele, e o prédio dele tem 22 andares. Eu acho que no meio do caminho a gente joga o sistema 700 pela janela e tipo, desiste a ideia. Ele manda o outro parceiro dele pegar lá embaixo. É ladrões de potencial? Brincadeirinha. O Garrett, na verdade, não tem um sistema 700, tá bom? Então... Não, ele tem 5. Não tem que roubar, por favor. Não, ele tem 4 BBC Micro, são quase tão pesados quanto. O meu medo é o cara jogar o sistema 700 lá de cima, chegar lá embaixo, ligar e funcionar ainda. É capaz de, dependendo do ângulo de incidência, fazer um buraco e dependendo da altura, produzir efeito síndrome da China. Ah, fatalmente. Só naquele desenho do esquilo tentando quebrar o coco, aquele... Sim, aquele desenho da Warner. Isso! Que ele joga do Empire State. Afunda a calçada, afunda o quarteirão inteiro da calçada. E a outra que a gente tem é o nosso amigo Júnior Capela. Apareceu na TV! Capela na TV. Imperador de Mogi das Cruzes. Apareceu uma matéria na emissora local de Mogi falando sobre um encontro que houve na casa dele do pessoal da lista Videomagia. Que, adivinha só, o que foi? Puxa, isso é extremamente que surpresa. Nossa, eu não esperava isso. Temos uma atuação dramática digna de Shakespeare do nosso amigo Rubens Lobo. Nossa. Isso vai uma coisa, eu tenho que ver esse vídeo então. Ele carrega emoção na atuação. Cara, tendo Rubão é certeza de boas risadas. O Rubão é diversão garantida. Diversão garantida, cara. Pra quem quiser saber, foi além do próprio Capela, né, coitado, ele é morador, ele tem que estar lá. Tava o WW, tava o Lucas, tava o Kim, tava o Robson França. Quem mais tava no grupo? Alguém me ajuda? O Garrett, o Ravazzi, o Comodoro, o Guaraci. Sou Guaraci. Uma pessoa que eu não consigo ver quem é, porque tá escondida. E por aí vai. O Carlos, a Lorena Mustani. A Lorac. A Lorac Mustani, né? Interessante. Vale a pena ser visto, gente, vocês conhecerem um pouco das caras de pessoas que a gente de vez em quando cita aqui. Xinga e fala mal. É isso que a gente gosta dos caras, sabe? Se a gente não gostasse deles, a gente não falaria melhor. A gente fala mal porque a gente gosta. Se a gente não gostasse, falaria bem. Ou então a gente ignoraria. É mais provável. Certamente assim. Não, já tem os 5 mais, né? Ah, sim, claro. Os 5 mais, vamos ao nosso... Canta a pedra aí, Juan. Fechaba. Gerador automático top 5. Fechaba. Ah, aqui, achei. Tá rodando pro 400, gente. Ô, Juan, eu já falei. Bota o CP400 pra rodar isso antes da gente começar a gravar. Porque o Juan tá falando aí, não sei o que, fechava. Mentira. Oh my God. Mentira que tem um CP400. Que eu não vejo o CP400. É um Coco 1, original, cara. Original. Ah, não. O CP400 é o Daniel. O Daniel Campos. Ah, tá certo, eu lembro. O Daniel Campos fez o CP400 e você portou. A matéria campeã deste último período do Reto Computaria Plus foi, sem sombra de dúvida,
joystick caseiro da Queen Dunk. Ah, sim, aquele joystick muito bacana. O joystick feito em casa que destruiu e acabou com os sonhos de todos os fazedores de joystick amadores que nós conhecemos. E olha que não são poucos. Exceção do Sander, que continua com seu projeto de fazer um Dynastick em tamanho 10:1. Vai ficar um joystick fálico, não? Nossa! Essa é a ideia dele. Ele quer fazer igual aquele cara que fez o de Nintendinho de mesa. Ah, tá. Só pra saber, sabe? A questão do fálico, só pra confirmar. Bom, qual o próximo aí? Próximo item é que o Apple II Pie vai virar um produto. Está prestes a virar um produto, já está em fase de beta teste, já tem gente narrando o sucesso lá, que basicamente está sendo mais falado no grupo de Apple II do Facebook, que foi onde o David Schmenck anunciou. O Apple II entusiastas, inclusive tinha um cara lá que estava perguntando por que o bicho não roda no 2 Plus. Aí eu até entrei no bate-papo falando sobre Pro 2 e o próprio David Schmenck resolveu atropelar todo mundo no bate-papo. Deu uma de João. João Schmenck. João Schmenck, ele aproveitou para explicar que, como diria o Lizier, não é esse bolinho todo fazer a integração de teclado com o Apple II Plus. E que no máximo você teria que utilizar um teclado USB no seu Apple II. Mas o cara respondeu que coisa bonita. É interessante, gente, né? Aham. Isso me lembra quando eu falei com quem encontrava para tirar uma dúvida com o Hans Otten sobre projetos de MSX para um micro. Eu comentei, eu sou um cara aqui do Brasil, mas assim, pô, é claro que eu te conheço, pô. Se eu falar de você, já veio, pô, que bacana, fala aí. Pô, eu comentei do MSX Pro do Sunshine, pô, eu já vi o site dele, é muito bom o site. Pena que eu não entendo nada de português, mas o que eu vejo lá tem muita coisa boa. Não entendo nada, mas é legal. É isso mesmo que ele disse. Eu fiquei, puxa vida, o Hans Otten sabe quem eu sou. Que legal. A gente seja até um pouquinho mais gente, né? My name's Duke Nukem. Em seguida, nós temos as brincadeiras do Slotman e do Giovanni com a tela de carga do jogo Laser Squad para MSX. Aliás, do Slotman, do Giovanni e do Fritz, né? Não, do Slotman não, e do Fritz. No segundo post ele apareceu com uma telinha para MSX1 com cores boas. É, uma conversão da tela do próprio Atari ST para MSX1, né? Para ter uma, digamos, como ele mesmo falou, uma cara de tela de MSX. Cara, você viu as conversões que ele fez depois para MSX de vários jogos, telas de vários jogos, ele converteu para Screen 2, Screen 8, Screen 12, tem para vários jogos. Estava usando o programa do Rafael Janoni e além de algumas pequenas adaptações que faz com cor e objeto para poder a conversão ficar legal. Pô, ficou lindo, cara. Pô, a tela do Aston Marine Corps, do Navy Movies, ficaram lindas. A do Comando Tracer ficou, pra mim, foi da melhor de todas. Assim, de humilhar, sensacional. Vale lembrar, assim, por favor, não xingue os desenhistas da época que eles faziam na mão. Essas daí são conversões feitas por máquina, né? É. Mas mesmo assim ficam muito boas, ficam excelentes. Aí eu fico pensando, pô, se a conversão tivesse sido feita do jogo, feita da maneira direita, simplesmente ter feito o porte do Spectrum pro MSX, tivesse adaptado para feito direito, como teria sido ficado melhor esse jogo? Não, vários jogos ficariam ótimos. Pra começar com o R-Type. Pulgatai. Um abraço, Marcelino. O Márcio sabe que um dia eu não vou dar de presente pra ele de aniversário um cartucho da R-Type pro MSX, ou uma caixa, ou alguma coisa pra fazer ele lembrar. Você tem que dar, assim, o cartucho do R-Type pro MSX com a caixa, só pelo prazer de a gente poder ver se a foto, na contracapa da caixa, ele mostra uma foto de um R-Type que não é o jogo em si. Só pra gente poder ver a cara do Márcio nesse momento, né? Aí, Giovanni, o próximo item também é brincadeira sua no micro. Narra aí. Qual delas? É o Basic Week 2, Halloween Boogaloo. Ah, sim, dessa vez deu tempo, gente. Deu tempo de você participar de um concurso do Reddit. É, e foi divertido. Foi, basicamente, eles mostraram um programa bem feinho. Nossa, eu não consegui entender aquele código. O cara fez máquina de estado. Acho que o cara é programador de Python, tentando programar em Basic. Eu também tentei entender aquilo e minha cabeça estourou. Basicamente eu fiz a parte 1, porte para a sua plataforma. Então eu peguei a versão de Amstrad, de Locomotive Basic, porque as outras versões eram muito loucas. Essa era a que eu conseguia mais ou menos converter e fiz um vídeo. O objetivo, assim, basicamente, né, era pegar o programa, converter para sua plataforma, fazer um vídeo ou mostrar uma foto dele rodando. De preferência, puder aumentar a performance, nós agradece. Então eu fiz um vídeo duplo, pacote combo, em que mostrei o programa rodando num MSX2, 83,54, mas com código de MSX1, mostrei o bicho rodando em 80 colunas, ou seja, MSX2, mostrei o bicho rodando num Turbo R, ou seja, absurdamente mais rápido, e para finalizar
Bizarre fiz a versão em Screen 1 Mega Ultra Super colorido, rodando tanto no MSX1, que é o MSX2, como no Turbo R, uma velocidade excelente. Não vou nem falar do meu pitaquinho pequenininho aqui, que comparado com a quantidade de coisas que você fez, é uma merdícula ridícula. É claro, tem que liberei o código-fonte também. Mas a outra versão ficou legal. Uma pena que o Tandy é incrivelmente lento no Basic, né? E é um PC, não ficou muito lento. E eu ainda fiz algumas otimizações, né? Eu peguei a versão do MBasic do CPM, né? O GW Basic do MS-DOS é o MBasic, que é o mais parecido, né? O Basic do CPM. Substituí aquela limpeza de tela com um monte de enters por um CLS. Substituí o posicionamento de cursor com sequência de escape por um locate. E rodou. Basicamente rodou como era para rodar no CPM. Mas mesmo assim você vê alguns cursores, né? Ele não limpa o cursor. Também estava muito em cima, não tinha tempo de sofisticar e mandei assim mesmo. Aquele tal negócio, o prazo para entregar o software vai chegando, você tem que entregar do jeito que tá. E o nosso próximo item, nossa senhora, esse eu babei. Eu já tenho um desejo reprimido de ter um terminal serial daqueles das antigas, usados em máquina Unix. Pois bem, o cara me pegou um terminal VT100 e, eu quero rodar um Unix nele, tá? Eu vou ligar numa BeagleBoard Black, que é uma plaquinha ARM tipo Raspberry Pi. O cara ligou na serial. Não tem nada de espetacular nisso. É maneiro pra caramba, mas não tem nada de espetacular. Aí ele viu, graça, né? Aquele, eu tenho esse micro aqui do lado de fora, pendurado, não vai ficar ruim. O que eu posso botar do lado de dentro? Tá, tudo bem. Ficaria legal, mas ainda não seria aquilo. Mas o cara descobriu que existe uma coisa chamada conector STP interna, um conector ED, tipo um conector de cartucho, dentro do terminal, que serve para você colocar qualquer circuito que você quiser entre a saída serial e a saída de verdade no conector DB25 lá. Ou seja, você pode fazer misérias lá. O VT100 revelou-se uma máquina infinitamente expansiva, então o cara criou uma daughterboard para enfiar o micro lá, o BeagleBone, que é um micro pequenininho, e ficou um computador Linux autocontido, só modo texto, né? Que o vídeo é só modo texto. Mas rodando a velocidade nativa e uma coisa totalmente autocontida, você vê um VT100, você liga Linux. E a coisa bizarra é que é o seguinte, a daughterboard é a motherboard. Não, tem a motherboard do terminal, né, que é onde tem esse slot. Aí ele criou uma daughterboard para nessa daughterboard colocar mãe é filha da filha. Colocou a motherboard da BeagleBone Black ele fez uma salada e ficou esse negócio que vocês veem aí. Cara, dá pra rodar Pine ou Much, dá pra ler esses e-mails. Dá pra trabalhar, cara. Tela de 8025 por 25, mas com uma performance de micro moderno, cara, dá pra fazer as coisas que você tem que fazer. Cara, Joe, abre o editor e vai. Cara, Screen. Não, pior, você pode rodar, assistir vídeos pelo MPlayer com a Lib. E o codec de ASCII Art, isso? Meu Deus do céu. Isso é demais até pra mim. Cara, eu vou pedir pra ele fazer, eu vou mandar uma mensagem pra ele pedindo pra ele fazer exatamente isso, que você teve a ideia, cara. Giovanni, depois do Nirik, né, que tinha um terminal Wands no banheiro. Se o filho morasse no térreo, teria um VAX? Acho que o Juan não conhece essa história. Como é que é? Conta a história aí. O Nirik é um usuário de MSX da Finlândia que desenvolve muita coisa do MSX, explorando muito bem, inclusive recursos do Turbo R. Ele foi, inclusive, quando no início do ano, o pessoal tira uma foto com o seu micro, onde você mais desenvolve. Aí o cara me tira uma foto num bar, uma caneca de cerveja verificada uns 2 litros, um Turbo RGT montado no bar, mexendo e com um chapéu de viking. Assim, nesse nível, o cara é uma figuraça. Aí ele tinha acho que 11 ou 12 computadores em casa e nenhum era PC. Inclusive uma delas era um terminal Wands no banheiro. Então, uma vez ele contando assim que ele estava chegando no trabalho, trabalhava o trabalho na Nokia, agora ele trabalhava. Estavam descartando, sei lá, para 99, descartando um VAX. Que ele olhou aquele VAX assim, uma pena que eu não moro no térreo. Ele mora no quinto andar do prédio. Troço assim. Cara, dava um jeito, cara. Mas assim, eu realmente imagino que levar um VAX pra cima, tipo, você não mora no térreo, não deve nem caber num elevador residencial. Naquele filme lá, o 23, aquele filme alemão, que tem os caras da Chaos Computing Club, quando ele tá mexido lá com os caras pra hacking do mal, pra roubar informações, e o Atari ST do cara não dá conta de rodar o programa das bombinhas de explosão, eles vão comprar uma máquina, os caras me trazem um VAX. Nossa.
VAX ou Microvax? Um VAX. Microvax é pequeno. Não precisamos de um computador com mais capacidade de processamento. Os caras compram um VAX. Baratinho também, né? Né? Não é tanta diferença assim, deve ser mais barato, então, pra que se faz. O filme se passa em 88, 89. E aí, tem mais ainda a ação de Top? Acabou, né? Tá de bom tamanho. Não querem falar do primo do 1541, não? O primo Luso? O primo lusitano do 1541. Eu acho que a gente pode falar desse e falar rapidamente, pra não dizer que a gente não falou de MSX, comentar aquela história do Spectra V. Aquele do primo Luso do 1541, aquilo ali merece ser lavrado em pedra e ser contado, passado para gerações posteriores. Sim, temos que trazer cancioneiros para narrar as feitas da Texas, da Texas não, da Timex. Os bardos irão cantar. Cancioneiros de fado, você quer dizer, né? Fado, conto da Timex portuguesa que resolveu reinventar o 1541. O bate-pé, bate-pé. Sim, eu também pensei nessa música. O bate-pé, bate-pé, bate-pé. Nossa. Como eu. Roberto Leal cantava no Silvio Santos quase toda semana. Achei que vocês iam pensar na música do Mamonas Assassinas. Da Suruba? Não. Porque como ele aconteceu, né? O Rony Von, ele começou a contar na lista que tinha comprado esse troço, que ele era muito raro, não achava informação alguma, que ele sabia, só ele em Portugal tinha troço daquele, aquilo só foi vendido em Portugal pela Timex, no caso, foi invenção da Timex portuguesa e vendido para outros cantos do mundo, mas só ele tinha. E as duas não funcionavam. Era o Timex FDD e o outro era o FDD 3000. A gente está tentando ajudar o cara a desvendar aonde está o problema, o que seria o mistério. Aí vem aquela coisa, o bicho tinha uma caixinha que era uma fonte, uma caixinha que era um drive, um flat cable com um cartucho. As três de tamanho igual e grandes. De repente descobriu-se que tinha um terceiro cara, que é o tal do controller. Aí você pensa, deve ser a inspiração da Prológica para fazer aquela interface do CP450. A caixinha tá controladora e essa interface é burra, não tem nada. Só que quem descobriu, tinha ROM na interface. Tinha ROM, tinha componente eletrônico. Então não é uma coisa burra. Aí foi procurando, ele foi achando mais informações e descobriu as três caixinhas. A caixinha que é a fonte de alimentação é realmente uma fonte de alimentação. A caixinha que é o drive realmente é um drive de 3 polegadas em toda a sua glória. A interface é realmente uma interface, ela tem ROM e tem componentes eletrônicos. E a tal do controller é nada mais, nada menos que um outro computador. Nossa. É um outro Z80. Com 64 de RAM, com 2 portas seriais e com FDC. É o micro completo. No caso do 3000, do FDD, Timex FDD. No Timex FDD 3000, a Timex resolveu colocar todo mundo together. Come together right now over me. Então fez um case que parece como um case de drive mesmo. Que tem a fonte, tem o controller e tem 2 drives de 3 polegadas. 3 polegadas, não é 3,5. Aquele drive esquisito dos Amstrad, aquelas coisas que o Garrett gosta. Ele é uma espécie de um irmão perdido do CP450, né? Pela cara. Por aí, é a cara da 450. Mas o bizarro é que o 450 não tem 2 portas seriais atrás e um conector RCA. É o filho de uma noite de sexo e drogas entre o CP450 e o 1541. Eu não entendi o que ele falou. Por aí. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Não contente em fazer isso, a Timex ainda me faz o que eles chamaram de Timex Terminal, TT3000, que é uma outra máquina baseada em 80 com 54K de RAM, que você espetava no Timex FDD 3000 e de repente você tinha um computador CPM com modo 80 colunas que você ligava naquele conector RCA. No caso, o sinal de vídeo gerado pelo computador, pelo teclado, que é também um computador, passa pelo cabo onde vai o drive também, né? E chega ao monitor. Tudo isso que originalmente era um periférico de um Spectrum. Sim, sim, deve ser um periférico de Spectrum, gente. Lembra-se que tem Spectrum aí, Jet Set Willy. Beleza. Manic Miner. Todo o resto. Caraca, cara. Sim, isso é algumas ordens de grandeza na bizarrice, né? Não, bizarro sim. Vocês acharem que o troço foi feito às pressas, né? Não foi feito às pressas. Foi algo bem planejado. É o pior ainda. O controlador de memória é um integrado da Ferrante. Tem dedo da Ferrante no meio da história. Nossa. E tudo isso porque o troço emula as unidades de microdrive da Sinclair. E claro... aquelas maluquices de fita, cruz, credo. Foi vendido para os Estados Unidos, a versão prateada para combinar com o Timex prateado, o estilo CP400 de lá. Foi vendido na Polônia. Na Polônia, inclusive, alguns usuários resolveram arrancar o drive de 3 polegadas e botar um de 5,4. Não sei porquê. Não podia botar um de 3,5. Era muito mais fácil de... Que era mais fácil, mais barato? Mais fácil, mais barato do mais, né? Fatalmente.
E acho que a gente pode encerrar com a última, que ainda é aquela que é a transformação do Spectravideo, né? Vamos lá, a conversão de... Assim, o MSX da Spectravideo 728, o Express, ele é um MSX1 com VDP de MSX2, então alguns chamavam ele de MSX 1.5. Tanto ele quanto o modelo da Toshiba, que eles tinham VDP de MSX2. Tem um da Yamaha também. Que possibilitava 80 colunas. Qual da Yamaha? Um CX50? Um dos modelos que foi vendido no pacote para a União Soviética. Que a maioria, inclusive, converteu para MSX2. O pacote da União Soviética era o YIS 503.2, o teclado em cirílico e tudo. A carcaça é igual do AX200 da Olamia e o CX5M, CX7M2. Então ele vinha com um drive embutido, ele só tem um slot, como infelizmente vários fabricantes fazem isso, tinha a porta serial e mais ou menos portátil, tem a sua própria bolsa, tudo. Então é muito comum o pessoal pegar o 728, o Express e transformar ele em MSX2. Já tem um VDP, trocar ROM, colocar um circuito de relógio, algumas coisas assim. Pois é, o supracitado Niri resolveu dar um passo além e transformou o dele para MSX2 Plus. Não só o Niri que já fez isso, tá? Outros já fizeram. É que assim, não basta fazer aquilo que todo mundo tá fazendo. Ele alterou inclusive a ROM. Então, inclusive, a ROM do Spectravideo dele, quando muda, não aparece logo da MSX, parece um X. Né? Né? Um mutante. Pois é, e aí ele tem um site, a gente comentou, colocou lá, e descrevendo passo a passo, com uma riqueza grande de detalhes, de componentes, tudo, como transformar o seu Spectravideo para 2+. Quando eu recebi esse link, eu só tive uma reação. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Agora eu vou querer fazer isso no meu. Olha, momento banana premeditado. Exatamente. É só ter um problema, né? O Spectravideo é uma máquina, eu adoro, da minha coleção, talvez um dos meus favoritos, mas ele tem um problema grave e muito simples. Não dá para jogar naquele teclado. Ponto. Já fizemos a experiência, colocamos os mais viciados jogadores de shotnaps da comunidade MSXeira para jogar naquele Spectravideo. Isso são teclas direcionais ou são azulejos? As duas coisas. É porque são direcionais dispostos na forma de um retângulo, para começo de conversa. Dispostos da pior maneira possível, em vez do cara colocar na horizontal, tipo o em cima e embaixo colados de esquerda a direita, tipo expert, né? Não. Ao contrário, ele dá uma rotação de 90 graus na tecla controlador de cursor, só isso. É um retângulo que é maior na altura do que na largura. E além disso, o teclado é bem duro. Então, assim, alguns dos jogadores mais contumazes na arte dos shotnaps tentaram jogar um pouco e saíram de lá dizendo, não dá pra jogar nisso aqui não. Não tivemos casos, inclusive, de alguns que foram parar no hospital. Tendinite, provavelmente. Total. Desencana e bota... Não chama tendinite, né? Sim. Desencana, liga o Maverick e seja feliz. Não estou falando do carro. Mas tu sabe como é que é, né, cara? Fuder MSXero é uma questão de honra o cara jogar no teclado. Como diria Daniel Campos, tem que jogar no teclado. Me dá um tempo, eu sou fudebo postiço. Comecei nesse negócio no ano passado. Então tá, né? Fechamos com essa notícia, senhores? Tá boa, né? Fechamos os processadores bizarros e vem mais bizarrice por aí no próximo. Não, isso foi o episódio anterior. Estamos no 38, é mesmo? Sim. Gente, momento João agora pra mim, ó. O 38, caso o Giovanni não lembra, é o episódio onde nós estamos fazendo continuação das nossas conversas sobre produção de hardware novo para micros clássicos, né? E que ao contrário do Giovanni, você, ouvinte, está cansado de saber, porque acabou de ouvir há pouco tempo atrás. Acabaram de ouvir, né? Exatamente. Então... Ou estão ouvindo, enfim, whatever. E voltamos daqui a 15 dias? Voltamos daqui a 15 dias, trazendo a sessão de e-mails e a continuação do episódio. Esperamos que vocês estejam se divertindo, estamos dando um bocado de dicas e aproveitando que já que a gente está falando isso em novembro, próximo ao Natal, ou seja, tem um bocado de pedidos para botar lá para ver se o Papai Noel coloca na meia, né? Aceitamos vários presentes, inclusive. Então um bocado de hardware a ser solicitado ao bom velhinho. Isso é claro se a bateria antiaérea do Giovanni não abater o trenó dele. Essa faz parte do projeto Natal Feliz todos os anos. E cara, mas o NORAD protege ele, cuidado, hein? É verdade. Só a telinha adaptador. Isso daí, vai gente. ser um choque de monstro. Tá ok, povo? Então, vocês que têm nos ouvido, muito obrigado. Espero que estejam se divertindo, estejam curtindo. A gente volta daqui a 2 semanas, continuando esse episódio. Fui. Tchau, galera. Tchau. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.
retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.